Boa tarde, hoje é dia 20 de setembro, quarta-feira. Estamos em mais um Ouriço Podcast, hoje falando sobre responsabilidade social na prática. E eu venho aqui com uma convidada muito especial e que eu tenho um carinho enorme, né? Ela sabe disso, Tatiana Monteiro de Barros. A Tati é um nome, é uma frase, né? Quase. É uma pessoa incrível e acho que ela dispensa comentários. Eu vou preferir que ela mesma se apresente, né? Porque ela, como poucas nesse país, vem fazendo muito, né? Pela transformação social e também ambiental desse país. E vou pedir para ela contar um pouquinho da história. Tati, quem é a Tati? Primeiro, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada, viu, pelo Obrigado convite. você Obrigada, Ouriço. pela presença aqui. Um prazer. Bom, a Tati, tenho 42 anos, casada, 2 filhas, sou empresária, empreendedora social. O terceiro setor sempre me moveu, eu tenho isso no meu sangue. A minha família sempre foi super engajada, então desde os 8 anos de idade eu vendo rifa, participo de bingo, enfim, isso está no meu DNA, com avós muito atuantes e pais também. Sempre trabalhei como voluntária e conselheira de ONGs a vida toda. Nesse percurso, trabalhei muito com moda no comércio. Sou cria da antiga loja da Aslu. Depois eu abri minha primeira loja dentro da Daslu de lingerie com 21. Eu comecei na Daslu com 18. Mas abri minha primeira rede de lojas com 21 dentro da Daslu, uma marca italiana de lingerie, a La Perla. Fiquei 15 anos com ela. No paralelo sempre tive o trabalho voluntário. Fui criada como que o ser é muito mais importante do que o ter. Então, isso sempre norteou a minha vida e da minha família. Junto disso, há 10 anos, tenho também uma agência de live marketing, a Multicase. E hoje sou presidente e fundadora do movimento União BR. União BR, vamos falar bastante do União BR. Que é o centro das nossas conversas, não é? O movimento União BR, gente, ele surgiu, acho que no segundo dia da pandemia, né? A Marcela Coelho, irmão da Tati, grande amiga também, que, bom, fala aí como começou, porque eu entrei no quarto dia, no quinto dia, eu recebi um telefonema lá da Bahia, quer dizer, daqui de São Paulo lá pra Bahia, não foi? E acreditem, foi assim que a gente se conheceu, em 2020, né? Março de 2020. Tem 3 anos e meio agora. E hoje a gente se fala todos os dias. É isso, incansável, uma parceria incansável. A gente montou um grupo de WhatsApp, né? Desde o começo, querendo ajudar os mais vulneráveis, e a gente entendeu com pouquíssimos dias de pandemia que o recurso ia ficar parado no eixo Rio-São Paulo. E a gente pensou muito nos empreendedores sociais, eu e minha irmã, e nas ONGs, que a gente é muito amiga, do Brasil inteiro, com esse recurso que ia ficar parado aqui nesse eixo. Então a gente montou um pequeno grupo de WhatsApp com empreendedores amigos, e o Nelinho já veio desde o começo para esse grupo. Acho que foi o segundo estado, né? Primeiro começou no Rio de Janeiro. É isso. União Rio. Na verdade foi União Rio, São Paulo e Bahia. Depois a gente começou Bahia, exatamente. E Bahia e Pernambuco e depois começou a ligando, isso nos primeiros dias mesmo da pandemia. Ninguém sabia o que estava acontecendo, né, ainda. Porém, a gente sabia que aquele vendedor de água, de fruta, que ia todo dia ali vender algo e dependia daquele dinheiro para comprar um pão, ele estava precisando de um apoio, de uma ajuda emergencial. Então, poucas pessoas ainda hoje sabem do que de fato aconteceu na pandemia, né? Eu lembro que eu recebi uma ligação de Manhudete, que foi através de como eu conheci a Marcela, irmã da Tati. Eu já conhecia a Marcela, porque o programa de Luciano Huck, né, apoiou a creche lá em Salvador. E a fundadora da creche me ligou chorando um dia depois da pandemia, porque as crianças não podiam ir para a creche e elas já estavam com fome no segundo dia de pandemia. Então foi algo surreal e União BR chegou aí para salvar muitas vidas, literalmente, né, Tati? É isso, um dos nossos focos, né, totais. A gente começou com muita cesta básica e EPIs durante o primeiro ano, uma distribuição incansável. A gente segue distribuindo até hoje as cestas e alimentos. Mas a gente começou no meio do caminho, fomos chamados com algumas causas de urgência.
Eu vou contar aqui um pouco o que a União BR é e o que se tornou, para ficar mais claro, né? O Pantanal foi a nossa primeira causa de urgência, o nosso primeiro chamado, que foi bem o que é o DNA da União BR hoje em dia. Então a gente entendeu o que precisava de ajuda assistencial e deixar um legado para a região. Fez essa união de forças da rede lá, das ONGs locais. Uma das coisas mais do diferencial do movimento União BR é até se escuta na ponta, o que cada lugar está precisando. Então, no Pantanal, por exemplo, foram brigadas de incêndio, comunicação na Transpantaneira, na estrada. Carros pipas entregues. Eu particularmente lá também, pessoalmente, fazia entrega. Além da parte, né, assistencial toda que a região precisava, resgate de bichos, enfim, de animais. Depois disso, a gente entendeu que a nossa grande diferencial era até essa grande rede. E que juntos, de fato, a gente é muito mais forte e chega muito mais longe. Essa foi a nossa primeira causa, e depois a gente teve algumas causas urgentes que eu vou contar aqui para vocês. A gente teve a causa do oxigênio do Amazonas, que foi o nosso grande case, assim, de virada. Nossa, assim, o movimento ficou depois muito mais organizado, apareceu muito na mídia, e foi uma grande virada para a gente entender que a gente estava realmente crescendo e aparecendo. Eu acho que foi quando mais o movimento ficou a nível nacional, o quanto ele foi e estava sendo essencial, porque governo nenhum estava conseguindo resolver o problema. A emergência do oxigênio que precisava chegar em poucas horas no máximo. A verdade, a gente é partidário, para deixar aqui claro, mas a gente conversa com todo mundo do setor público para ter um alinhamento das ações e das atividades. E quando a gente tem algum tipo de apoio, a gente tem, por exemplo, uma usina de oxigênio que vai pelo navio da Marinha ou pelo avião da FAB. Nesse caso do oxigênio, a gente mandou usinas. O que são usinas? São iguais geradores de luz, mas que fornecem oxigênio ininterruptamente e que ficam de 20 a 30 anos nos hospitais. Então, são um legado para a região. A gente abasteceu 36 hospitais dos 78 do Amazonas. Depois disso, muitas secretarias de saúde começaram a nos procurar. Também queria explicar aqui que a gente não dá dinheiro para ninguém, a gente dá coisas, o que precisa. Perfeito. Então, a gente montou uma grande campanha para a saúde. Foram no pico do Covid, né? Início de 2021. Nisso, durante o 21, foram 500 hospitais abastecidos com insumos e equipamentos. Exatamente o que cada um precisa. A União BR já era referência nacional e muita gente já estava, secretarias de saúde pedindo apoio à União BR. A gente também abasteceu os maiores centros de vacinação com as EPIs necessárias. Depois, a gente foi apresentado ao nosso maior hospital público. Nosso maior hospital público fica em Acari, no Rio de Janeiro, numa zona extremamente sensível do Rio. Conhecemos ele, consertamos elevadores, ar-condicionado e tudo. E eles nos apresentaram um projeto de um centro de reabilitação pós-Covid. Esse trabalho é incrível. Numa parte do prédio que estava completamente desativada. Então, a gente também fez esse centro de reabilitação. É o maior centro de reabilitação da América Latina. Olha isso, quando eu falei que os números eram bastante grandes. Com todas as especialidades nele. Ele atende 3.000 pessoas por dia. Hoje ele segue funcionando, mas também abarca pessoas além do pós-Covid, né? Mas ele segue em plena atividade. E junto desse último ano e meio, a gente teve 15 hubs de chuvas por conta das mudanças climáticas. Então foram aí diversos estados. Bahia, Maranhão, Pernambuco, Petrópolis, São Sebastião. Estamos agora em plena atividade no sul. Tivemos também Yanomamis, desde o começo desse ano. A gente é praticamente o primeiro a chegar e o último a ir embora. Então, ajudamos a fazer o hospital de lá. Usamos uma comida específica para os indígenas, filtros de água, energia solar, enfim, e seguimos lá ainda. E Tati, desculpa interromper, já interrompendo, eu mesmo fazendo parte disso tudo, não tem como não vir a pergunta, como consegue fazer tudo isso? Como? Eu acho que... Através de trabalho voluntário, né? De empresas que apoiam, sem dinheiro público. A gente tem ali, né, um capital da iniciativa privada grande que a gente vai atrás, não necessariamente só dinheiro, só recurso. A gente vai também atrás de coisas. Como transporte, logística. Exato. Então, por exemplo, sei lá, computadores. Quando a gente precisa de uma ação de saúde grande, de computador, a gente bate lá, positivo, pode me doar computador, por favor? A FedEx, dá pra gente toda a logística terrestre. A Latam, toda a logística aérea. A maior doação da vida da FedEx no mundo é pra gente.
terrestre. Que incrível. Então a gente vai puxando também as empresas conforme as funções que elas têm. Todas então, as empresas têm muito o que agregar de diversas maneiras. Que pode apoiar. Então, Exatamente. muitas vezes as pessoas físicas ou empresas ficam só achando é recurso financeiro não. Eu sempre costumo falar que se cada empresa ou pessoa também física olhar para dentro de casa, dá para ajudar em muita coisa. Tem muita coisa ali que não vai, por mais que seja material, não vai custar muito. Total, né? Por exemplo, no centro de reabilitação pós-Covid, a gente pegou esteiras com um tipo de academia. Coisas de obra, por exemplo, na Vedacity. Pedidos específicos, sabe? Precisamos desse item, dessa quantidade. Pode nos dar souvenir, pode dar essa tinta, sabe assim? Coisas bem específicas. E acho que as empresas também precisam de chamados. Sim. Porque elas também adoram, a gente percebe que elas adoram participar e fazer parte de um todo. E às vezes não sabe como. Exato. Ou quase sempre, né? Muitas vezes acham que é só o recurso mesmo. Então, quando tem esse tipo de chamado, é maravilhoso. Ver esse envolvimento e a gente faz isso muito bem. Essa colcha de retalhos para um resultado maravilhoso. E a gente põe também os concorrentes juntos na doação, seja eles de qualquer área, essa é a parte seguradoras juntas e tudo. Todo mundo entende que é para um bem maior, que é para salvar vidas, sabe? Então, isso é muito nosso DNA. Esse trabalho de mostrar para todo mundo que é uma união de forças. Então, nas reportagens, as empresas concorrentes saem lado a lado, elas se juntam, conversam, interagem. E é um grande exemplo para a humanidade, né? Total. Mostrar que, diante de uma necessidade e de uma emergência, tem que deixar as diferenças de lado, o capital, né? E colocar o ser humano ou o meio ambiente em primeiro lugar. Né? E que é muito importante a gente falar, por exemplo, nos Yanomamis. Eu sou de São Paulo, moro aqui, coordeno o movimento, mas não dá para eu achar que eu sei o que está acontecendo com os Yanomamis em Roraima. Então a gente tem as ONGs específicas que trabalham lá o ano inteiro, que interagem com eles. Elas nos falam o que está acontecendo, nos reportam a real necessidade. Não dá para a gente achar, eles estão precisando de cesta básica. Eles não comem isso. Eles não comem o que a gente acha. E a reciclagem reversa. E muita coisa, enfim. Então, a gente, por exemplo, desenvolveu uma comida específica para eles. A gente usa uma comida desidratada, de fácil locomoção, que se mantém sem refrigeração por 6 meses. A mesma que a gente também teve um hub na Ucrânia, na divisa com a Romênia, no ano passado, no único grupo. O voluntário União BR chegou também na guerra da Ucrânia. Foram 5 embarques para lá. Tudo isso através do movimento voluntário. É uma coisa. Hoje a gente já tem também, né, claro, uma equipe não voluntária, porque as demandas são muito grandes e precisa de um trabalho intenso. Tempo, né? Quase 2 anos, né? Praticamente, né? Só um ano e pouco que a gente tem uma equipe também que trabalha remunerada. Além dos 4 mil voluntários na ponta. É extremamente necessário, né? Porque precisa de intensidade, né? Não tem jeito. Sim. E com uma captação intensa. Eu iria te perguntar por que as empresas apoiam, mas só que eu acho que está muito claro já, né? Acho que não tem nenhuma pessoa física ou empresa que não queira estar apoiando uma causa e quando a gente também mostra resultado, né? E aí eu queria falar um pouco da mensuração, né? Desses resultados, como é feita a questão da prestação de contas, da transparência, que é algo muito importante, né? Até para a gente mostrar que está... entregando, né? Tá sendo, claro. Perfeito. Lógico. Bom, os números de União BR, a gente ajudou 25 milhões de pessoas. 25 milhões. Nesses 3 anos e meio, na ponta em todo o país e também, né, na Ucrânia e na Romênia. Hoje a gente também já faz ações na Bolívia e estamos começando a fazer no Pantanal Paraguai. E a gente tem aí 13 milhões de EPIs distribuídas, 4 mil ONGs na nossa base atuantes. A gente tem 500 hospitais abastecidos com insumos e equipamentos. Enfim, tem aí algumas coisas significativas, mas a gente luta por mais, né? Sim. Até porque tem alguns impactos que a gente nem consegue mensurar. O que é ficar uma usina de oxigênio de 20 a 30 anos num hospital? Sim. Quantas pessoas ela vai salvar? Quantas vidas? Não tem como medir, por exemplo, esse impacto. Mensurar resultado não é tão fácil, né? Os nossos 25 milhões são os resultados óbvios e as pessoas óbvias impactadas, né? 36 mil toneladas. Tem as diretas e tem as indiretas. De alimentos, impacto, exato. Né? São mais de 35 milhões de reais captados nesses 3 anos e meio.
E a mensuração de resultados? Bom, a gente tem aí uma auditoria da UI em cima com tudo. A gente entrega tudo com muita transparência. A gente faz 3 orçamentos de todos os itens. Normalmente a gente faz questão de comprar localmente. Então, por exemplo, agora na Emergência do Sul, a gente acabou com gerando economia, todos deixando a renda dos mercadinhos. A gente local, limpou importantíssimo. os kits de limpeza e higiene locais. Para poder deixar 15, 20, 30 mil reais localmente para cada mercadinho faz muita diferença. Então, acabamos com os estoques. Só depois que a gente comprou de todos eles, que a gente foi pedir para vir de algum outro lugar, de algum outro fornecedor grande, para entregarem lá. Porque isso é uma coisa muito importante para a gente. certeza. Também para o doador, a gente apresenta tudo, as notas fiscais, os extratos bancários, registros de fotos e filmes. Então, assim, ele tem desde do começo do processo até o processo da entrega do nosso resultado, uma comprovação intensa. É um PPT, assim, com uns 60 slides. A assim. pergunta aqui é por que elas apoiam, na verdade é o contrário, por que elas não apoiam, as que não apoiam, né? As empresas, por que algumas empresas ainda não apoiam? Acho né? que a gente tem uma coisa de ser muito novo. Sim. Muito jovem, trabalhar de uma maneira disruptiva. Sim. A gente trabalha com muita rapidez, agilidade, eficiência, é um pouco diferente do sistema e não trabalha sozinho. A gente trabalha com o que agora no Rio Grande do Sul tem 8 ONGs na ponta, além da Defesa Civil do Estado. Então, é um modelo bastante diferente de trabalho. Então, eu acho que também a gente mostrar aí o nosso trabalho, mostrar essa união de forças e galgando cada vez mais parceiros. Exatamente, porque a gente sempre fala assim, o terceiro setor, acho que o mais bacana do terceiro setor é que não há concorrência, né? O que importa é o impacto gerado. Total. Né? Muitas vezes o doador fala pra mim, Tati, olha, a gente não vai doar pra vocês, vou doar pra CUFA. Falei, tá maravilhoso. Ótimo. Vou doar pra Gerando Falcões. Falei, tá Ótimo lindo. também. Todos fazem impactos lindos. Coisa. Mas, por favor, Isso. doem. Não Exatamente. deixem de não doar. Mas Exatamente. doem pra alguém. O que a gente tem também na nossa ponta, que é importante dizer, são desde essas grandes organizações que eu citei também, que são apoiadas, até as minúsculas, que atendem 15, 20 pessoas, em lugares bem remotos e tudo. Onde é difícil chegar também. Todas essas estão na nossa rede do União BR. E muitas vezes também coletivo, não necessariamente elas precisam, enfim, ter um CNPJ e tudo. Também a gente apoia muitos coletivos. E é muito bacana ver, assim, eu acompanho bastante, né? A gente são vários grupos do União BR, tem um grupão onde tem todo mundo ali do Brasil. E é muito bonito ver alguns voluntários que têm orgulho de fazer parte. E às vezes colocam alguns depoimentos, né, Tati? É emocionante assim. E às vezes a gente também não pensa em que é só boas notícias, né? Às vezes a gente também desanima um pouco, né? Na verdade, a gente trabalha com notícias difíceis todos os dias, porque trabalhar com a extrema pobreza, necessidades e tragédias é extremamente difícil. É bola quadrada todos os dias. Dificuldade de chegar, dificuldade de arrumar recurso, dificuldade de logística. Cada lugar é uma coisa nova, não é um processo comum. By the book, né? Não. Cada lugar tem as suas dificuldades, os seus problemas. Cada território é diferente do outro. A gente usa aprendizados de um pro outro. Mas cada história é uma nova história. Mas eu brinco, né? A gente dorme com angústia, acorda com solução. Quando a gente faz pro bem, parece que as portas vão se abrindo. Parece que mais gente boa vem chegando. Sabe? Então, acho que assim, quando a gente tem angústias para resolver, logo elas são sanadas. Falando em angústia, qual foi a história assim, que mais te comoveu e que mais mexeu com você nesse... Pode ser do União BR mesmo, desses 3 anos, assim, que mexeu com você e quase que a Tatiana estremeceu. Teve alguma história? Eu acho que eu recebo com coisas são várias, tristes, né? Todos os dias, muito difíceis. Principalmente porque o nosso canal do União BR nas redes sociais e tudo virou um lugar de trazerem muita dificuldade e necessidade. Então, todos os dias são pedidos de todas as ordens. Desde uma cadeira de rodas até um tratamento de saúde, até uma ONG que precisa de um apoio, uma pessoa que precisa de uma cesta básica para a filha dela que é doente. Então, assim, a gente também se vê numa responsabilidade, né? Para tentar apoiar e ajudar ao máximo do que der. Mas acho que um dos depoimentos mais fortes que eu recebi foi de uma pessoa que
considera que tinha sido salva assim que chegou os nossos cilindros. O pai dela estava para morrer. Não, acho que chega a me arrepio. E aí, a hora que chegou o cilindro... Eu lembro dessa história. E a menina me achou na internet, mandou um vídeo lindo pra mim, que assim, que eu não tinha ideia que eu tinha salvo o pai dela. Enfim, então acho que isso é também o mais difícil, mas ao mesmo tempo o mais gratificante. Sim. Porque a gente ajuda e faz sem saber quem tá na ponta. A gente batalha todos os dias sem a gente saber quem a gente tá ajudando. A gente tá falando em números aqui, falando em impacto. Mas cada um é uma vida, cada uma família, vidas, uma né? angústia, são milhares um desafio, de vidas, né? milhões na verdade, né? Que foram tocadas e a gente gostaria muito de conhecer várias, mas infelizmente é a vantagem de quem está na ponta, porque recebe esse abraço, recebe esse muito obrigado, recebe, e quem está ali cuidando do todo, às vezes não consegue esse contato direto. Eu né? viajo até bastante, mas eu não consigo estar em todos os lugares, até Isso, porque quem não faz tem estratégia, como. captação tem e como. organiza as ações, né? Isso. Também não consegue estar na ponta sempre. E a gente só funciona, né? Porque tem lideranças maravilhosas, igual o Nelinho, da Bahia. A gente tem em todos os estados, os Nelinhos, por todos muitos. os estados. Só sou mais um. Que não, imagina, que todos são fundamentais, porque são a nossa ponte, a nossa voz, a nossa cara, sabe, localmente. Então são muito importantes. Passa um filme em 2021, né? Dezembro de 2021, pleno Natal, eu comecei a receber bastante mensagem. E eu não sabia, achando que era mensagem de Feliz Natal. De manhã eu estava com minha família. E o sul da Bahia estava debaixo d'água, literalmente. Foram 161 cidades, algo assim, foi um dos maiores desastres da história do país, não, nem do estado. E a gente, obviamente, União BR de imediato, né, entrou em contato, todo mundo se sensibilizou. Criamos uma campanha enorme em prol da Bahia, né? A campanha viralizou demais, de microdoadores também. Foram, assim, mais de 10 milhões incríveis, de 1, 2 e 5 reais, sabe? É lindo ver. Pessoas incríveis, assim, que ajudaram diretamente, seja divulgando, né? A gente poderia citar viralizou vários. Muito. Luciano Huck, Marcos Mion, enfim, Nizam. Viralizou demais a campanha, foi linda. A Rafa Kalimann, querida. Foi linda. Entrou em contato com a gente e... Nesse desastre, eu fui para lá de imediato no dia seguinte ao Natal, fiquei lá também uns 10 dias e foi algo muito difícil assim de acompanhar. A gente chegou até a gravar um mini documentário sobre esse desastre e de imediato eu pensei que a gente não poderia ficar apenas no emergencial, né? Eu falei para Tati, tá chegando muita ajuda, mas está chegando muitos caminhões de água, de comida e eu tenho certeza que isso vai sobrar, né? Então eu pensei, vamos pensar em algo, vamos fazer um estudo, um mapeamento, um diagnóstico e pensar em algo de deixar de legado, porque depois que a poeira baixar, que a notícia nacional, né, não for mais pauta, quem é que vai estar lá, né? Então vamos pensar em algo. E a gente já capta para os doadores pensando na parte assistencial e que a gente vai deixar um legado para a região. Então, por exemplo, São Sebastião, a gente acabou com a fila do SUS, reformamos UPAs e UBSs. Trabalho enfim, incrível também, São Sebastião. Cada lugar tem a sua especificidade e o que a gente vai deixar para lá. O Yanomami é hospital, enfim, para cada lugar é alguma coisa. Agora, provavelmente deve ser escolas também no Sul, enfim. E na Bahia, realmente, assim, 36 municípios, né? Apoiados com o projeto lindo, lindo, lindo da Educação Brasil. E que a Ouriz foi, assim, uma das grandes e é uma das grandes parceiras. Abraçou tanto que até hoje segue, já né? Estamos, na verdade, foram 36 cidades diretamente beneficiadas e com o projeto Educação Brasil a gente beneficiamos, continuamos a beneficiar e capacitar mais de 7 cidades, né? Então são um ano mais de 10 mil alunos, juntando com o sul da Bahia, e hoje a gente está no sertão da Bahia, né? Eu fui para lá mês passado, ainda fui em algumas escolas, fiquei tão emocionada com tudo que foi feito. Fiz questão que a Tati fosse lá conhecer pessoalmente um pouquinho do que a gente fez. A escola estava debaixo d'água e o poder do que a gente faz, e mesmo quando a gente vai embora, é tão grande que a escola estava para ser descontinuada.
A diretora estava aos prantos, né, dizendo que não ia ter mais investimento municipal naquela escola. E depois da nossa presença lá e de um pedido nosso, a escola foi toda reformada. Então você vê o quanto o poder, não, do exemplo, independente de recurso, da nossa presença lá, o quanto a gente contribui, consegue contribuir, o quanto cada um, né, que está ouvindo também e que está lendo o que a gente está postando, vendo essas iniciativas e várias outras que existem, iniciativas incríveis, quantas pessoas se inspiram, né, no trabalho voluntário, ou também não necessariamente o trabalho voluntário, mas alguma iniciativa, seja de empresa. Né? Total. E as empresas, o mais importante, que eu acho que é muito especial, elas falam, não, tudo bem, vocês vão fazer um legado para lá, então penso que vai ser, né? Analisem, façam o diagnóstico. Pronto. E aí vem aqui nos passar, mas a gente vamos sim deixar uma parte da doação para legado. Porque a gente capta no começo da tragédia, sabe? E a gente fica 6 meses, 8 meses, 1 ano na região. Então é lá naquele começo a gente tem que avisar o doador, podemos repartir o recurso? Porque muita gente só dá no emergencial e depois vai embora. Infelizmente, param-se as notícias, né? Então, assim, a gente ainda está em São Sebastião, mas as pessoas nem falam mais de São Sebastião. Já teve um monte de tragédia depois de São Sebastião. E a mesma coisa vai acontecer com o Sul, né? Infelizmente. Exato, e assim que segue, infelizmente, a gente que trabalha com urgências, é assim que funciona, né? Isso, e aí falando um pouco mais do projeto Educação Brasil, que eu sou suspeito para falar. É incrível esse projeto. Porque eu acho que a educação... né, é o que de fato transforma, o apoio emergencial é importantíssimo, mas a gente sempre pensa na educação. Eu sou filho de professora, boa parte da minha família é professora, então sou entusiasta da educação, porque é o que de fato vai deixar um legado, aquelas crianças que... A família do meu marido também é toda essa área, então é só isso que move. Então, assim, a Auris, desde já agradeço todo mundo, a equipe, os colaboradores, os parceiros, clientes, enfim, e todo mundo que já apoiou ou de alguma forma apoia, né? A gente está hoje no sertão, Tati, já em 2 cidades do sertão da Bahia, chegando a 3 já a partir de outubro. Incrível. E a gente, o grande bacana do projeto Educação Brasil é que é um programa, porque a gente faz, além de a gente trabalhar com inovação na educação, né? Como é que funciona? A gente adquire laboratórios de matemática, laboratórios de ciência. Algumas escolas particulares nem têm isso, então a gente leva para escolas que nunca viram. Às vezes tem escolas que a gente chega que nunca nem viram uma cor, um brinquedo. Sim. Imagina uma criança como é que vai aprender, né, de forma lúdica, sem uma cor, sem um brinquedo, sem a textura, sem a forma. E através de uma tecnologia muito bacana, a gente leva laboratórios de ciência, faz a doação para a escola, para o município, para essas escolas que foram identificadas nessas cidades, que tem o IDH abaixo, né, do ideal. E o mais bacana ainda, a gente faz a capacitação dos professores, né? Então eu tenho certeza que é por isso que a Auris, né, abraçou esse projeto e outras empresas, sim, e parceiros, porque a gente não é apenas a doação do equipamento, a gente acompanha os professores, a gente entrega, capacita os professores e acompanha para mensurar os resultados. Aí a gente volta naquela conversa da mensuração. O que vocês fizeram para a gente na Bahia é exatamente parte desse projeto. Então eu sei na prática o quanto foi a diferença e o quanto foi uma entrega incrível. Então eu sei que vocês realizam muito bem. E o que a gente foca bastante é na mensuração dos resultados, porque como é que a gente vai saber se aquele recurso, né, seja uma doação de material, independente de ser um recurso financeiro, se ele está sendo bem alocado, né? Então a gente precisa mensurar isso. Então hoje, só no sertão da Bahia, a Auris já está apoiando mais de 1.000 alunos, né, que estão sendo beneficiados atualmente. Já formamos também mais de 300 professores, estão sendo formados, porque o projeto ele começa, mas não tem data de acabar. Espero que nunca acabe, porque só vai acabar se o recurso acabar, esperamos, lógico, né? A gente está falando aqui justamente para mostrar o quanto existe várias possibilidades, né, Tati, de empresas ou pessoas físicas de apoiarem, encontrarem sua causa, seja ambiental, social, educação, saúde. Qual é a frente? Isso. O que brilha os olhos, né? Exatamente. Eu acho que cada um, com certeza, um dia já se perguntou: o que é que eu estou deixando nessa vida?
Quando eu fechar os olhos, eu sempre me pergunto, se hoje eu fechar meus olhos, o que foi que eu deixei? É isso. Qual foi o meu legado? Qual foi a minha história que eu contei? Né? O que foi que eu toquei nos corações? Então, O que eu fiz para esse mundo, né? Exatamente. Não importa se foi muito ou se foi pouco, mas que eu tenha deixado alguma coisa boa. Exatamente. E aí eu queria que você falasse, né, dessa importância Da prática. da prática, né? Tanto para as empresas quanto para as pessoas físicas, Isso. né? Primeiro, assim, as pessoas entenderem que elas podem ajudar de várias formas. Tanto como pessoa física, no que ela faz de bom. Então, a pessoa que é fotógrafa, o outro que sabe editar um filme, enfim, o movimento de voluntariado e diversas ONGs, além da gente, precisa de pessoas. E às e vezes de servir almas. café, gente. Não Assim, sei o que fazer. fazer a marmita todo de mundo é quem bom em vai alguma trabalhar. coisa. Isso. Enfim, tem milhares. Todo trabalho é importante. De frentes. Toda Nas doação é empresas, né, a gente tem um monte de frentes que se pode trabalhar para fazer acontecer. Então, a gente tem aí, por exemplo, empresas que doam muitos produtos. Agora mesmo para o Sul. Então, IP, Boticário, Rinodê, enfim, empresas que doaram produtos. Bastante álcool na época do álcool em gel. Isso, mas vai agora, produtos de limpeza, produtos de higiene para a crise do Sul. Então é o recurso exatamente que está precisando localmente. A Ultragás, por exemplo, está nos abastecendo de gás nas cozinhas comunitárias. Olha de que lá. bacana. Então cada cozinha usando 5, 6 botijões por dia. Para fazer a comida. Para fazer 2, 3 mil refeições. quentinhas. Então é uma maneira, entendeu? A gente conseguiu o apoio contínuo da Ultragás até as cozinhas pararem. Então tem a forma de produto. Tem também uma coisa que a gente tem feito bastante, que tem sido com o maior sucesso, e um dos nossos cases é um fundo emergencial. A Zurich, que é a nossa grande parceira, seguradora. Então esse fundo é uma referência. Durante o começo do ano, programa um recurso para emergências. Aí a gente põe alguns balizadores, então precisa ter decreto na cidade que vai usar recurso, tem um limitador de um valor do recurso. As métricas são bem As importantes. frentes que é para usar o recurso, então, por exemplo, sei lá, é para fome, para saúde, enfim, para educação, tem as frentes para usar o recurso, e daí o dinheiro já está na nossa conta. Aconteceu emergência, eu já posso ter ação no mesmo dia, porque eu só peço o ok deles e já tem um recurso. Não perde tempo. Então, uma agilidade rapidez que é e exatamente com o que a gente trabalha, agilidade e eficiência, é na veia, sabe? Então, assim, é uma parceria Faz maravilhosa. toda a diferença no... E um salvar tipo, vidas, literalmente. total. A logística, por exemplo, é uma doação também extremamente necessária. Tanto Você a chega mais grande rápido. quanto as locais. Hoje mesmo me procurou uma logística específica interna do Rio Grande do Sul. É maravilhoso, entendeu? E cada um poder saber que pode contribuir de Lá na algum Bahia jeito, também, de às alguma vezes, maneira. Uma pessoa que tem um caminhão, a pessoa, olha, eu quero ajudar, ele é voluntário. Você, maravilha, Por perfeito, favor, tá ótimo. Exato. Sempre importante. Esse last mile, né? Essa última milha é muito importante. Então, as doações que as pessoas podem achar que é uma bobagem ou que é pequena, não, fazem muita diferença. Toda doação é importante. E é muito importante. E as empresas são feitas de pessoas, né? Perfeito. Então, a gente que trabalha com emergência, com urgência, quando vê colaboradores no meio do carnaval, como foi São Sebastião, no meio do Ano Novo e do Natal, como foi a Bahia, as empresas trabalhando, o jurídico respondendo. Não tem essa aí é fim de semana, é um feriado, não. Tem gente morrendo, tem gente precisando. Vamos apoiar, vamos fazer o ofício, vamos fazer acontecer aqui internamente. Todo mundo junto em prol de uma causa, né? Então, acho que não isso há nada faz mais humano toda do que a diferença. Isso, né? Não há nada mais humano. As pessoas internas da empresa envolvidas e resolvendo coisa, entendeu? E isso é tão forte que, assim, todas as empresas que já passaram por isso, por esse momento de parar, talvez até, não parar, mas pegar um pouco ali de um minuto da sua operação e unir forças, né? Unir os colaboradores, fazer uma campanha interna e falar, vamos focar nisso aqui, vamos ajudar isso aqui. Eu acho que é tão rico internamente para a empresa que não tem como a empresa não querer fazer mais disso. Né? Tá, e a colaboração dos funcionários, tanto muitas vezes, né, tem campanhas de final de ano ou campanhas de emergência para os funcionários apoiarem também a causa que a empresa está apoiando.
e a empresa faz o match, né, muitas vezes. Então, sei lá, se o que reunir dos funcionários, se bater a meta de 20 mil, vai completar 10 vezes, a empresa vai dar 10 vezes o que bater. Se dobrar, vai dar 20 vezes. Enfim, põe umas métricas para os funcionários também estarem engajados e tudo. Que é eu acho incrível o match também, porque Sim. todo mundo se sente participando daquilo. Daí a gente faz um material incrível para distribuir na empresa inteira, para todo mundo, enfim, entender. Se você deu uma cesta básica de R$50, né? Você ajudou uma família de 4, 5 pessoas por um mês. O que você fez de diferença naquilo. E não achar nunca que é pouco. Porque as pessoas têm mania de achar que, de repente, não. R$1 faz toda a diferença. Eu gosto de dar sempre um exemplo, Tati, para demonstrar no exemplo que, independente do tamanho das empresas, a gente está falando aqui de grandes empresas, grandes números, grandes ações. Mas eu gosto de te chamar também, puxar para as pequenas ações. Por exemplo, um pipoqueiro de uma praça do interior onde eu morava, ele varria o redor dele todos os dias, quando ia embora. O que isso quer dizer? Se ele não fizesse isso, ao redor dele ia estar sujo. Total. Ele, sem precisar de recurso, sem precisar... apenas com ele sozinho mesmo, claro, conseguia fazer a parte dele. Todo dia, quando eu ia correr também, o taxista varria ao redor do táxi dele. Eu achava todo mundo lindo. Varresse. O seu redor, lindo, né? A rua estava inteira limpa, né? Também, né, Lita? Eu quis ser amigo desse taxista. Lógico. Eu comecei a dar bom dia a ele, comecei a dar bom dia. Um dia eu desci com um café. Por que isso? Porque são pessoas que fazem ali a sua parte. Ele não está se importando se o taxista colega dele, se está varrendo ou não. Ele está fazendo a parte dele. Então, puxando, quanto maior a empresa, né? A gente está falando de pessoas, claro, indivíduos. É um pequeno negócio, um micro negócio. Lógico. E quanto maior a empresa, um pouco mais pode fazer. Então, eu acho que... E o que a gente vê, né, do espírito também compartilhado, né? Sim. A gente entrega cesta, entrega coisa, e as pessoas que já têm e nada, muito inspirador, dividem com a vizinha que não recebeu. Isso. E dividem, falam, não, eu acabei de receber uma cesta básica de outro lugar, dá para minha vizinha que tem, enfim, um filho com autismo. Ajuda sempre chega. Assim, ajuda sempre chega. Assim, é incrível. E o quanto eles são, né? Dividem com uma alma maravilhosa, né? Sim. Aponta uma coisa, assim, incrível. Eu ficaria aqui a tarde inteira contando conversando. Nossa Senhora, eu amo muito essa mulher. E, olha, Carol, ela tá me ouvindo, te amo, meu amor. Ela fala, olha, eu sou fã de pouquíssimas pessoas, mas de Tatiana eu sou muito fã. Imagina. E eu falei assim, eu também. Carazinho, um beijo. E aí, Tati, vou fazer um bate-bola aqui, tá? Tá bom. Eu quero saber o que é propósito pra você. Propósito pra mim é a gente fazer o bem todos os dias, sem olhar quem, sabe? É ser uma boa pessoa. É um propósito de vida. Então, não importa se é quem te ajuda, o seu apoiador que está na sua casa, que te ajuda, com quem você cruza, com quem você faz negócio, com quem você conversa. Enfim, eu acho que é fazer sempre o bem. Estar consigo, né? E o que te inspira a continuar tudo isso que a gente está falando são coisas, cada vez mais os desafios vão aumentando. É uma responsabilidade grande, mas o que me inspira muito é realmente salvar vidas. Salvar vidas é uma coisa, assim, que é o que mais me move. É saber que a gente está conseguindo... Chegou o olho brilho dela, né, gente? Olha ali, olha ali, olha ali. Chegou o olho brilho, não tem como achar que não é verdade. Que vai, enfim, que a gente está conseguindo. Quando a gente vê os resultados e vê que consegue... E que se fecha a porta, abre janela, que os desafios são grandes, que o não já tem, mas que a gente vai buscar o sim. E que consegue... E quem te inspira? Você busca inspiração? Tem alguma pessoa, algumas pessoas que te inspiram? Eu acho que eu tenho algumas pessoas que me inspiram em várias diferentes áreas. Sabe assim? Então, eu tenho algumas referências, por exemplo, sei lá, várias mensagens do Papa Francisco me inspiram muito. Então, a Madre Teresa de Calcutá me inspira muito. Eu tenho, enfim, mas por exemplo, eu tenho na área do marketing, o Unizam me inspira muito. Uhum. Eu tenho várias pessoas que me inspiram em diferentes... E qual o seu sonho? Mas aquele assim que talvez seja bem difícil, um sonho bem... eu acho que o meu sonho seria você acha na Matel e vendo o que a gente vê da extrema pobreza
e o sofrimento mesmo, o meu sonho só poderia ser as pessoas terem um mínimo de dignidade. Dignidade é tudo, né, gente? Sabe? É o mínimo o mínimo da educação, da saúde, sabe? O mínimo Não do ter dia a o dia que da comer. moradia, Não ter o que água, comer hoje em dia é você não ter saneamento surreal. básico. Assim, é o mínimo, sabe? De 4, 5 gavetas, assim, para a pessoa ter um mínimo da dignidade. Era ser um país digno. É. Isso seria, tipo, o meu maior sonho. É impossível, dentro do meu privilégio, não poder ser esse o meu maior sonho. Não poderia ser nada para mim. Mas olha, se o União BR continuar nesse ritmo de 25 milhões de pessoas beneficiadas, e a gente... Eu acho que a gente precisa de muita gente. Que ninguém faz nada sozinho. Isso, Você sabe várias que esse Tatis, é o nosso vários lema. Nelinhos, vários A verdade é uma Marcelas, união de várias forças. Gabrielas, Muitas ONGs, muita gente. muitas a empresas, sociedade muitos civil. apoiadores, A sociedade civil, a iniciativa privada. que é o que a gente acredita muito, gente. O A gente poder tá falando público aqui, assim, junto também, a porque união tem da sociedade mudanças civil é muito que importante. não tem como fazerem se não for junto com o poder público. Sim. O poder público precisa realizar. Então, com essa união de forças e com essa mudança, eu acho que a gente consegue. Se Papai do Céu deixar a gente chegar, viver um pouquinho, né? Quem sabe a gente não Exato. consegue, minha amiga. Exatamente. Muito Obrigado, obrigada. Obrigada pela Estudante. oportunidade. Obrigada, Ouriço. É um prazer. É um privilégio estar aqui. E a gente vai continuar conversando aqui. Quem sabe depois a gente posta os bastidores, né? Exato. Se quiserem acompanhar o União BR, é movimentouniãobr.com.br e a rede social @uniãobr.org. Passa a sua rede social também. A minha é Tati Monteiro de Barros. Pronto. Essa mulher é incrível, quem quiser Imagina. passar a acompanhar. Então, Obrigada. gente, foi mais um bate-papo da Ouriç, Responsabilidade Social na Prática. E hoje a gente teve Tatiana Monteiro de Barros, essa mulher incrível. E capa da Forbes, para quem não sabia, eu não trouxe a revista para mostrar, para provar aqui. Ela tava linda. Obrigada. Mas quem sabe não tem uma montagenzinha pra gente colocar aí. Obrigada. Beijo, Tati. Beijo, gente.